Rafael ajustou a gravata pela terceira vez naquela tarde. O espelho do elevador corporativo refletia um homem de 38 anos. Cabelos escuros começando a exibir os primeiros fios prateados nas têmporas. Olhos castanhos cansados de tantas planilhas e reuniões intermináveis. Ele era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia e, naquela quinta-feira, havia conseguido finalizar uma apresentação importante 2 horas mais cedo que o previsto. Olhou para o relógio. 18h45. Mariana, sua esposa, havia mencionado pela manhã que teria um jantar com uma amiga da faculdade. Vou encontrar a Júlia no Bistrô Milano, aquele restaurante italiano perto do shopping, ela havia dito enquanto tomava café, sem olhar diretamente para ele. Rafael se lembrava vagamente de ter respondido algo como tudo bem, ou se divirta. Imerso no celular, verificando e-mails de trabalho. 15 anos de casamento haviam criado uma rotina confortável, mas também certa distância. Não era um distanciamento hostil, apenas aquela acomodação natural que o tempo imprime nos relacionamentos. Eles ainda se amavam. Rafael tinha certeza disso, ou pelo menos era o que ele repetia para si mesmo nas noites em que chegava tarde e encontrava Mariana já dormindo. Ao sair do prédio, Rafael sentiu o ar fresco da noite tocando seu rosto. Uma ideia surgiu em sua mente. Por que não fazer uma surpresa? Fazia tempo que não tinha um momento espontâneo juntos. Ele poderia passar no Bistrô Milano, cumprimentar Mariana e a amiga rapidamente. Talvez até sentar com elas por alguns minutos. Seria um gesto carinhoso. Demonstraria que ele estava pensando nela. Pegou o carro e seguiu em direção ao restaurante. O trânsito estava mais leve que o habitual, e em 20 minutos já estava estacionando próximo ao estabelecimento. O Bistrô Milano era conhecido pelo ambiente aconchegante, iluminação suave, com velas em cada mesa, música italiana de fundo e uma decoração elegante que remetia às tratorias da Toscana. Rafael atravessou a rua, sentindo uma leve ansiedade positiva. Fazia tempo que não surpreendia Mariana. Talvez pudessem até marcar algo especial para o fim de semana. Quem sabe, uma viagem rápida para a serra. Reacender aquela chama que parecia estar em brasas nos últimos anos. Ao empurrar a porta de vidro do restaurante, foi recebido pelo aroma de alho, manjericão e massas frescas. Tri aproximou-se com um sorriso profissional. Boa noite, senhor. Reserva em nome de... Na verdade, estou procurando minha esposa. Ela deve estar jantando com uma amiga. Certamente. Qual o nome? Mariana Andrade. Tri consultou uma lista. Depois apontou discretamente para o fundo do salão. Ali, senhor. Mesa e ao fundo. Próxima à janela. Rafael agradeceu e começou a caminhar entre as mesas, já esboçando um sorriso. Seus olhos varreram o ambiente procurando Mariana e a suposta amiga Júlia. E então, ele a viu. Mariana estava sentada em uma mesa para dois, iluminada pela luz suave de uma vela. Seu vestido azul marinho, aquele que Rafael sempre dizia que realçava seus olhos verdes, estava impecável. Ela havia solto os cabelos castanhos em ondas suaves sobre os ombros. Usava uma maquiagem mais elaborada que o normal. Estava linda, mas não estava com Júlia. À sua frente, sentado casualmente com uma taça de vinho tinto na mão, estava um homem, alto, aparentava ter uns 40 anos, cabelos loiros bem cortados, usando um blazer azul marinho sem gravata, com uma camisa branca aberta no primeiro botão. Ele sorria enquanto falava, e Mariana ria. Não era uma risada qualquer. Era aquela risada que Rafael conhecia tão bem, a mesma de quando haviam se conhecido há 17 anos. E uma festa da empresa onde ambos trabalhavam. Era uma risada genuína, acompanhada daquele brilho nos olhos que ele não via há quanto tempo. Ano 2. Rafael parou no meio do caminho, oculto parcialmente por uma coluna decorativa. Seu coração acelerou. Uma sensação estranha tomando conta do estômago. Ele observou a cena como se fosse um filme em câmera lenta. Mariana gesticulava animadamente. Inclinou-se levemente sobre a mesa para ouvir algo que o homem dizia. Houve um momento em que os dedos dele se tocaram sobre a mesa. Um toque breve, mas que pareceu durar uma eternidade aos olhos de Rafael. O mundo ao redor desapareceu. O murmúrio das conversas, o tilintar de talheres contra pratos, a música italiana de fundo, tudo se transformou em um silêncio ensurdecedor dentro da mente de Rafael. Ele sentiu as pernas ficarem pesadas.
como se estivesse preso ao chão de mármore do restaurante. 1000 pensamentos invadiram sua cabeça simultaneamente. É só um amigo, tentou racionalizar. Talvez seja da firma dela, algum colega de trabalho. Mariana trabalhava como arquiteta em um escritório no centro da cidade. Mas por que ela havia dito que jantaria com Júlia? Por que aquele vestido? Por que aquela maquiagem? Por que aquela risada? Rafael sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. River tristeza, confusão, era uma mistura de tudo. Parte dele queria marchar até aquela mesa e exigir explicações. Outra parte queria simplesmente sair dali, fingir que não havia visto nada, voltar para casa e esperar que tudo fosse apenas um mal-entendido. Foi quando Mariana olhou em sua direção. Os olhos verdes de Mariana encontraram os de Rafael por uma fração de segundo. Ela congelou, a taça de vinho a meio caminho dos lábios. Seu rosto empalideceu visivelmente, mesmo sob a luz amarelada das velas. O sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de puro choque. Rafael não desviou o olhar. Havia algo quase desafiador em sua postura agora. Ele deu mais 2 passos em direção à mesa. E o homem, percebendo a mudança súbita na expressão de Mariana, virou-se para ver o que havia capturado sua atenção. Rafael, a voz de Mariana saiu em um sussurro rouco, quase inaudível. Ele parou ao lado da mesa, alternando o olhar entre sua esposa e o desconhecido. De perto, pôde notar mais detalhes. 2 taças de vinho praticamente vazias, pratos de entrada já consumidos. Um ambiente que claramente não era de uma primeira conversa, mas de algo mais íntimo, e familiar. Pensei em fazer uma surpresa, disse Rafael, sua voz surpreendentemente calma, embora cada palavra parecesse exigir um esforço monumental. Terminei mais cedo no trabalho, e achei que seria legal vir cumprimentar você e a Júlia. Ele enfatizou propositalmente o nome da suposta amiga. Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam visivelmente. O homem à sua frente, por outro lado, manteve a compostura. Ele se levantou educadamente, estendendo a mão para Rafael com um sorriso cordial, embora claramente constrangido. Boa, você deve ser o Rafael. Eu sou. Quem é você? Rafael cortou, ignorando completamente a mão estendida. Sua voz agora tinha uma nota de aço que ele próprio não reconhecia. O homem lentamente retraiu a mão, mantendo o contato visual. Sou Bernardo Tavares. Trabalho com Mariana. Bernardo é o novo sócio do escritório. Mariana finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e defensiva. Nós estávamos discutindo o projeto do centro comercial em Alphaville. Rafael soltou uma risada seca, sem humor. Projeto. Claro. Ele puxou uma cadeira de uma mesa vizinha e sentou-se, convidativo. Então não se importam se eu participar dessa reunião de negócios? Rafael, por favor. Mariana começou, seu rosto agora vermelho. Uma mistura de vergonha e algo mais que ele não conseguia identificar completamente. Por favor. O quê, Mariana? Ele se inclinou sobre a mesa. Você disse que estaria jantando com a Júlia. Evidentemente, Júlia virou um homem bem vestido desde a manhã. Bernardo limpou a garganta, claramente desconfortável. Olha, talvez seja melhor eu não. Rafael interrompeu, seu olhar fixo em Mariana. Vai o café. Afinal, são apenas negócios, certo? Uma reunião de trabalho. Então vamos conversar sobre trabalho. Conte-me sobre esse projeto em Alphaville, Mariana. Deve ser fascinante para justificar esse vestido, essa maquiagem. Ele gesticulou vagamente para o ambiente. Essa escolha de restaurante romântico. Você está sendo ridículo, Mariana diz, mas sua voz carecia de convicção. Ela não conseguia manter o contato visual com Rafael. Ridículo. Eu? Rafael sentiu a raiva finalmente começando a ferver sob a superfície de sua calma forçada. Eu sou ridículo por aparecer aqui e encontrar minha esposa em um jantar, à luz de velas com outro homem, quando ela deveria estar com uma amiga. Eu sou ridículo por questionar por que você mentiu para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns clientes nas mesas próximas haviam começado a perceber o drama se desenrolando e faziam um esforço óbvio para não olhar diretamente. Embora suas conversas tivessem diminuído de volume, Mariana fechou os olhos brevemente e respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas começando a se formar.
Não é o que você tá pensando. Então me diga o que é, Mariana. Por favor. Me ilumina. A voz de Rafael quebrou ligeiramente na última palavra, revelando a dor por trás da raiva. Bernardo se levantou novamente, desta vez mais determinado. Acho melhor Dix e Loss conversar sozinhos. Ele pegou sua carteira e colocou algumas notas sobre a mesa, mais do que suficiente para cobrir a conta. Olhou para Mariana com algo que Rafael interpretou como compreensão ou empatia. Nos falamos depois, Mariana. Bernardo espera. Mariana começou, mas ele já estava se afastando rapidamente. Rafael observou o homem sair do restaurante com passadas largas. Depois voltou sua atenção para Mariana. Eles ficaram em silêncio por longos segundos. O peso da situação pressionando sobre ambos. Vamos para a casa. Mariana finalmente sussurrou. Podemos conversar lá. Não. Rafael se recostou na cadeira. Vamos conversar aqui, agora. Você me deve pelo menos isso. Mariana limpou discretamente uma lágrima que escorria pela bochecha. Rafael, eu não sei nem por onde começar. Que tal pela verdade? Há quanto tempo isso está acontecendo? Não é o que você pensa. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo mais olhares curiosos. Ela baixou o tom novamente. Não estou tendo um caso com ele, mas está mentindo para mim. Está se encontrando às escondidas. Está. Ele gesticulou para o visual dela se arrumando como se fosse um encontro romântico. Mariana mordeu o lábio inferior. Um hábito que Rafael conhecia bem, um sinal de que ela estava lutando internamente com algo. Eu não planejei isso. Quer dizer, o jantar sim, mas não. Não dessa forma. Explica. Rafael cruzou os braços, sua postura defensiva. Mariana pegou a taça de vinho e tomou um gole generoso, como se precisasse de coragem líquida. Seus dedos ainda tremiam ao colocar a taça de volta sobre a mesa. Bernardo entrou como sócio no escritório há 6 meses. Ela começou, sua voz baixa, mais firme. Ele é talentoso, tem contatos importantes, trouxe projetos grandes, e sim, nós trabalhamos juntos, em vários deles. Rafael manteve o silêncio, apenas observando, esperando que ela continuasse. No começo era só trabalho puramente profissional. Ele é casado, eu sou casada, mas então ela pausou, procurando as palavras certas. Então começamos a conversar, não só sobre trabalho, sobre vida, sonhos, frustrações. Frustrações. Rafael repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. Sim, Rafael. Frustrações. Mariana finalmente encontrou coragem para olhar diretamente nos olhos dele. Quando foi a última vez que você e eu conversamos? Quero dizer, realmente conversamos sobre algo além de contas, compromissos, obrigações? Então, a culpa é minha? A voz de Rafael subiu uma oitava. Não. Mariana rapidamente negou com a cabeça. Não estou culpando você. Estou tentando explicar como chegamos aqui. Quando foi a última vez que você me olhou? Que me viu? Que percebeu se eu estava feliz, triste, cansada? Rafael sentiu as palavras atingirem um lugar vulnerável dentro dele, porque no fundo, ele sabia que ela tinha razão. Quantas vezes Mariana havia tentado iniciar uma conversa e ele estava grudado no celular? Quantos fins de semana ele havia passado no escritório, mesmo podendo trabalhar de casa? Nada. Ele me escuta? Mariana continuou. Sua voz agora carregada de emoção. Ele se interessa pelas minhas ideias, pergunta sobre os meus dias, percebe quando algo está me incomodando. Ele me faz sentir vista, valorizada. Então você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei. Talvez. Ou talvez eu esteja apenas apaixonada pela ideia de alguém que presta atenção em mim. Rafael sentiu um aperto no peito. E nós, 15 anos de casamento não significam nada? Significam tudo. Lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Mariana. Por isso eu estou tão confusa. Eu te amo, Rafael. Eu ainda te amo. Mas me sinto tão sozinha. Você está traindo, Mariana. Mesmo que não seja físico, você está tendo um caso emocional com esse homem. Eu sei. Sua voz era um sussurro derrotado. Eu sei. E me odeio por isso. Toda vez que minto sobre onde estou indo, toda vez que arrumo uma desculpa para jantar com ele, eu me sinto terrível. Mas ao mesmo tempo, ela pausou, procurando honestidade dentro de si mesma. Ao mesmo tempo,
Me sinto viva de novo. As palavras pairaram entre eles, pesadas e definitivas. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele sempre achou que tinha um bom casamento, talvez não perfeito, mas sólido, confiável. Quando as coisas haviam começado a desmoronar sem que ele percebesse, você dormiu com ele? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse contê-la. Não, Mariana respondeu imediatamente, com veemência. Nunca. Eu juro por tudo, Rafael. Nunca passou disso. Jantares, conversas, mas nada físico. Eu ainda tenho limites. Que nobre da sua parte. O sarcasmo era evidente em sua voz. Mariana encolhe rusa e como se tivesse levado um tapa. Você tem todo o direito de estar furioso. Eu menti, eu quebrei sua confiança. Mas preciso que você entenda que eu não queria que fosse assim. Eu não acordei um dia e decidi trair você. Então como foi? Conte-me, porque estou realmente tentando entender como minha esposa acabou mentindo para mim, para jantar com outro homem. Mariana respirou fundo, limpando as lágrimas com um guardanapo. Começou gradualmente, um café depois do trabalho para discutir um projeto. Depois virou almoços ocasionais. Então, jantares. E em algum momento, percebi que estava esperando ansiosamente por esses momentos, que estava pensando nele mais do que deveria, que estava escolhendo roupas, pensando se ele ia notar. E você nunca pensou em parar? Claro que pensei. Sua voz tinha frustração agora. Mil vezes, mas toda vez que eu tentava conversar com você, toda vez que sugeria fazermos algo juntos, você estava ocupado. Sempre tinha uma reunião, uma apresentação, um projeto urgente. Então você tá mesmo me culpando? Não estou culpando. Estou dizendo que nosso casamento estava morrendo há anos, e nenhum de nós fez nada para salvá-lo. Mariana colocou as mãos sobre o rosto, soluçando. Nós nos tornamos colegas de quarto, Rafael. Dividimos contas, dividimos a casa, mas não dividimos mais nossas vidas. Rafael sentiu as próprias lágrimas ameaçando cair. Ele piscou rapidamente, recusando-se a chorar ali, naquele restaurante, na frente de estranhos curiosos. Mas Mariana estava certa. Quando havia sido a última vez que eles realmente conversaram sobre algo significativo? Quando foi o último encontro de verdade, sem celulares, sem distrações? Quando foi o último sexo que não era apenas mecânico, uma obrigação matrimonial? Eu não sabia. Ele admitiu em voz baixa. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Por que você não perguntou? Porque eu não disse. Porque ambos deixamos acontecer. Mariana abaixou as mãos, revelando um rosto manchado de rímel. E agora não sei como consertar isso. O garçom passou pela mesa, claramente desconfortável com a cena emocional, mas sem saber se deveria perguntar algo ou simplesmente continuar andando. Ele optou pela segunda opção. Você quer consertá-lo? Rafael perguntou, sua voz carregada de vulnerabilidade. Ou já decidiu que quer ele? Mariana olhou para as próprias mãos, entrelaçando e desentrelaçando os dedos nervosamente. O anel de casamento brilhava sob a luz da vela, um símbolo de promessas feitas há tanto tempo que pareciam de outra vida. Eu não quero perdê-lo, ela finalmente respondeu. Mas também não sei se posso continuar do jeito que estava, me sentindo invisível, infeliz. Você nunca me deu a chance de mudar, Rafael apontou, embora sua voz não tivesse mais raiva, apenas dor. Como eu poderia saber que havia algo errado se você nunca me disse? Eu tentei, Rafael. Talvez não de forma direta o suficiente, mas eu tentei. Quantas vezes eu sugeri irmos ao cinema? E você disse que estava cansado. Quantas vezes eu tentei iniciar conversas, e você estava no laptop? Quantas vezes eu tentei me aproximar fisicamente, e você simplesmente virou para o outro lado e dormiu? Cada palavra era como uma flechada. Rafael se lembrou de inúmeras ocasiões. Mariana querendo assistir aquele filme francês que ela tanto falava. Ele dizendo que estavam passando um jogo importante. Mariana sugerindo um fim de semana na praia, ele dizendo que tinha um relatório para terminar. Mariana usando aquela lingerie que ele havia dado no aniversário dela. Ele fingindo não perceber porque estava exausto de um dia longo de trabalho. Eu estava tentando construir uma vida boa para nós. Ele se defendeu fracamente, mas acabou construindo apenas uma vida para você. E eu fiquei sozinha dentro do nosso próprio casamento. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração e desespero. Então
Que fazemos agora? Você quer o divórcio, é isso? A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Mariana estremeceu visivelmente ao ouvi-la. Eu não sei o que eu quero, ela admitiu. Parte de mim quer lutar pelo que temos. Pelos 15 anos, pelas memórias boas, pelo que já fomos um para o outro. Mas outra parte, ela pausou, mordendo o lábio novamente. Outra parte está tão cansada de tentar. E ele? Bernardo, o que ele representa nisso tudo? Mariana suspirou profundamente. Honesto, acho que ele representa o que eu perdi com você. A atenção, a conversa, o interesse genuíno. Ele me faz sentir especial. Eu costumava fazer você se sentir especial, Rafael disse. E pela primeira vez sua voz quebrou completamente, revelando toda a dor que estava tentando conter. Sim, foda. Você fazia... Mariana estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Rafael. Ele não se afastou, mas também não retribuiu o gesto. Você me cortejou, me escreveu cartas, planejou surpresas. Você me conhecia, sabia meu sabor favorito de sorvete, o tipo de filme que me fazia chorar, a música que me lembrava da minha infância, hortelã com chocolate. Filmes sobre famílias se reunindo, time after time, da Cyndi Lauper. Rafael recitou automaticamente, surpreso consigo mesmo por ainda lembrar. Mariana sorriu tristemente através das lágrimas. Viu, você ainda lembra. Mas quando foi a última vez que essas informações importaram? Quando foi a última vez que você comprou sorvete de hortelã, sabendo que eu adoraria? Ou colocou aquela música só para me ver sorrir? Rafael não tinha resposta. Ele havia se tornado tão absorto em trabalho e responsabilidades na rotina diária de sobrevivência, que havia esquecido de viver. Havia esquecido que um casamento não é apenas coexistir sob o mesmo teto, mas nutrir ativamente o amor, a conexão, a intimidade. Eu posso mudar, ele disse. E havia desespero em sua voz agora. Mari, eu posso mudar, podemos tentar terapia de casal, posso reduzir as horas de trabalho. Podemos planejar aquela viagem que você sempre quis para a Grécia. E eu vou, Rafael, pare. Mariana retirou a mão. Não faça promessas no calor do momento. Isso não é justo para nenhum de nós, então o que é justo? Me diga, porque eu realmente não sei mais. Um longo silêncio se instalou entre eles. O restaurante ao redor continuava sua vida normal, menos casais jantando, conversas animadas, garçons indo e vindo. Mas na mesa deles, o mundo havia parado. Acho que precisamos de um tempo, Mariana finalmente disse. Precisamos pensar sobre o que realmente queremos separadamente em tempo. Rafael repetiu a palavra como se ela fosse venenosa. Você quer tempo para descobrir se quer ficar comigo ou com ele? Não é sobre ele. Mariana elevou a voz, exasperada. E Sabra-mim, sobre descobrir o que eu quero da vida, do casamento, de tudo. Mas ele faz parte da equação. Mariana não negou. Sim, ele faz. Mas não do jeito que você está pensando. Eu preciso descobrir se os sentimentos que tenho por ele são reais, ou se são apenas uma válvula de escape de um casamento infeliz. E se forem reais, então teremos que lidar com isso. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A possibilidade de perder Mariana, não apenas a mulher que dividia a cama com ele, mas sua melhor amiga, sua confidente, a pessoa que o conhecia melhor que ninguém, era devastadora. Eu não quero perdê-la, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. E eu não quero me perder, Mariana respondeu. Preciso redescobrir quem eu sou fora desse casamento que se tornou tóxico. Tóxico? A palavra doeu, não tóxico de propósito, mas unhealthy e estagnado. Nós dois sabemos disso, Rafael. Seja honesto consigo mesmo. Ele queria discutir, queria dizer que ela estava exagerando, que as coisas não estavam tão ruins assim, mas no fundo, ele sabia. Sabia pela frequência com que dormiam em lados opostos da cama. Sabia pelas conversas que se resumiam a como foi seu dia seguido de bem, sem detalhes. Sabia pela vida sexual que havia se tornado inexistente nos últimos meses. Quanto ao tempo, ele perguntou, não sei, alguns dias, algumas semanas, até que ambos tenhamos clareza. E enquanto isso você continua vendo ele? Mariana hesitou. Preciso terminar os projetos no escritório, mas prometo que vou manter profissional.
sem jantares, sem encontros particulares. Rafael soltou uma risada amarga. Você entende a ironia de me pedir para confiar em você agora, depoiado tudo? Eu sei que quebrei sua confiança, e talvez nunca consiga reconquistá-la completamente. Mas preciso tentar ser honesta daqui para frente. Eles saíram do restaurante em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O ar fresco da noite parecia mais frio do que deveria para aquela época do ano. Ou talvez fosse apenas o gelo que agora existia entre eles. Vou ficar em um hotel, Rafael disse ao chegarem aos carros. Você não precisa... eu preciso... Ele a interrompeu. Preciso de espaço para processar tudo isso. Mariana sentiu, lágrimas silenciosas escorrendo novamente. Rafael, eu sinto muito... por tudo. Ele olhou para ela realmente olhou pela primeira vez em meses, viu a dor genuína em seus olhos, o remorso, mas também viu algo mais: determinação. Mariana não estava apenas pedindo desculpas. Ela estava tomando uma posição, reivindicando sua própria felicidade, mesmo que isso significasse potencialmente perder o que eles haviam construído juntos. Parte dele a admirava por isso. Outra parte a odiava. Eu também sinto, ele finalmente disse. Por não ter feito o suficiente, por ter deixado nosso casamento chegar a esse ponto. Eles ficaram ali parados por mais um momento. Dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. Agora separados por uma distância que ia muito além dos poucos metros entre seus carros. Nos falamos, em breve? Mariana perguntou. Sua voz pequena, vulnerável. Sim. Em breve, Rafael entrou em seu carro e saiu do estacionamento sem olhar para trás. No espelho retrovisor, viu Mariana parada onde a havia deixado, iluminada pela luz amarela do poste, abraçando a si mesma, pequena e frágil. Nos dias que se seguiram, Rafael se instalou em um hotel discreto, no centro da cidade. Ele ligou no trabalho dizendo que estava lidando com questões familiares e precisaria de alguns dias. Seus colegas, percebendo algo sério no tom de sua voz, não fizeram perguntas. As noites eram as piores. Sozinho naquele quarto impessoal, com apenas o barulho distante do trânsito e do ar-condicionado. Rafael se via repassando cada momento do casamento. As primeiras memórias eram doces. O primeiro beijo sob a chuva, o pedido de casamento no topo de uma montanha, o casamento simples mais lindo no jardim da casa dos pais de Mariana. Depois vinham os anos bons, viagens, risadas, cumplicidade. Eles haviam sido tão conectados, tão apaixonados. E então, gradualmente as memórias se tornavam mais nebulosas. Não havia um momento específico em que tudo havia desmoronado. Foi um declínio lento e imperceptível, como uma planta morrendo aos poucos por falta de água. Promoções no trabalho que exigiram mais horas, projetos que consumiram fins de semana, cansaço que se transformou em desculpa para evitar intimidade. Quando ele havia parado de perguntar sobre o dia dela? Quando os beijos de boa noite se tornaram mecânicos, um dever em vez de desejo? Quando ele havia deixado de realmente vê-la? No terceiro dia no hotel, Rafael recebeu uma ligação de seu melhor amigo, Carlos. Eles se conheciam desde a faculdade e, embora não se vissem com tanta frequência quanto antigamente, mantinham uma amizade sólida. Cara, onde você está? Liguei na sua casa e a Mariana disse que você estava lidando com algumas coisas. Rafael considerou mentir, manter as aparências, mas estava exausto de fingir. Estou em um hotel, Mary e estamos passando por um momento difícil. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quer companhia? Posso levar umas cervejas? Seria bom. Uma hora depois, Carlos estava sentado no quarto do hotel. Duas cervejas abertas sobre a mesinha de centro, ouvindo Rafael despejar toda a história. Ele não interrompeu uma única vez. Apenas escutou com aquela expressão séria que era característica dele quando algo era realmente importante. Caramba, mano, Carlos disse quando Rafael terminou. Me diz que sou um idiota por não ter percebido. Me diz que eu mereci. Você não merece nada disso, Carlos respondeu firmemente. Mas também não pode fingir que não havia sinais. Rafael tomou um longo gole da cerveja. Eu sei. Deus, eu sei. Fui tão estúpido, tão cego. Ei, não se martirize. Um casamento tem duas pessoas. Ela também é responsável por não ter comunicado claramente
o que estava sentindo antes de... Bem, antes de procurar atenção em outro lugar, mas ela tentou. Eu que não estava ouvindo. Carlos se recostou na cadeira, pensativo. Você ainda a ama, com toda certeza. E ela te ama. Ela diz que sim, mas também diz que não sabe se isso é suficiente. E esse cara, Bernardo, você acha que ela está apaixonada por ele? Rafael ponderou a pergunta. Havia pensado muito sobre isso nos últimos dias. Acho que ela está apaixonada pelo que ele representa, pela atenção, pela novidade, por se sentir desejada novamente. Mas eu não sei se é amor de verdade ou apenas uma fuga. E se for amor de verdade? Era a pergunta que Rafael tinha medo de responder. Então eu perdi minha esposa e foi minha própria culpa. Não foi só sua culpa, cara. Lembra disso? Mas foi principalmente... Rafael colocou a garrafa de cerveja sobre a mesa com mais força do que pretendia. Eu me tornei tão obcecado em prover, em construir uma carreira, em ser bem-sucedido, que esqueci que o sucesso não vale nada se você não tem ninguém com quem compartilhá-lo. Então, o que você vai fazer? Não sei. Mari pediu tempo, disse que precisava descobrir o que realmente quer. E você? O que você quer? Rafael olhou pela janela do hotel, observando as luzes da cidade piscando na noite. Quero minha esposa de volta. Quero a chance de fazer as coisas direito desta vez. Mas ele pausou. Mas também quero que ela seja feliz. Mesmo que não seja comigo. Carlos assentiu lentamente. Isso é amor, mano. Amor de verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas bebendo suas cervejas. Dois amigos compartilhando um peso pesado. Você já considerou, Carlos começou cuidadosamente, que talvez vocês tenham crescido em direções diferentes? Que talvez o amor não seja mais suficiente? Todos os dias, desde aquela noite no restaurante. E terrorismo, pensar nisso. Maria, ela é minha pessoa, sabe? 15 anos não são pouca coisa. Nossas vidas estão completamente entrelaçadas, mas entrelaçadas não significa necessariamente felizes. Rafael sabia que Carlos estava certo, mas admitir isso em voz alta parecia uma traição aos anos que haviam passado juntos, aos votos que haviam feito. Enquanto Rafael lutava com seus demônios em um quarto de hotel, Mariana estava passando por seu próprio turbilhão de emoções na casa que dividiam, agora vazia, sem a presença dele. Ela andava pelos cômodos como um fantasma, tocando objetos que contavam a história deles. A fotografia do casamento na parede da sala, a coleção de ímãs de geladeira de todas as viagens que haviam feito juntos, o sofá onde costumavam passar horas assistindo séries, entrelaçados, comentando sobre cada episódio, quando tudo havia mudado. Quando o conforto se transformou em complacência, Mariana se pegou pensando em Bernardo. Ele havia ligado uma vez, no dia seguinte ao incidente no restaurante, mas ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem de voz, sua voz preocupada, perguntando se ela estava bem, se precisava conversar. Ela ainda não havia respondido, porque a verdade era que Mariana não sabia o que dizer. Ao Q Center, vendo Rafael tão destruído naquele restaurante, ela havia percebido algo crucial. Ela ainda se importava profundamente com ele. A dor dele era a dor dela, mas seria o suficiente? Uma semana após o confronto, Mariana finalmente reuniu coragem para responder Bernardo. Eles marcaram um café, em um lugar público. Durante o dia, nada que pudesse ser mal interpretado. Bernardo estava diferente, mais formal, guardado. Ele pediu um expresso simples e esperou que Mariana começasse a conversa. Obrigada por vir, ela disse, mexendo nervosamente em sua xícara de cappuccino. Como você está? Calma. Como as coisas ficaram com seu marido? Complicated. Ele está em um hotel. Nós estamos dando um tempo um do outro. Bernardo assentiu, mas não disse nada. Eu preciso ser honesta com você, Mariana continuou. Sobre nós. Sobre o que tem acontecido. Você não precisa. Eu preciso. Ela finalmente encontrou seus olhos. Eu te usei, Bernardo. Não de propósito, não conscientemente. Mas usei.
Você representava tudo o que estava faltando no meu casamento. E eu me permiti desenvolver sentimentos, me permiti mentir para meu marido, me permiti cruzar linhas que nunca deveria ter cruzado. Mariana, me deixa terminar, por favor. Ela respirou fundo. Você é um homem incrível, gentil, atencioso, inteligente. E em outra vida, em outras circunstâncias, talvez, mas eu sou casada. E mesmo que meu casamento esteja passando por problemas, mesmo que eu tenha me sentido sozinha e negligenciada, isso não justifica o que fiz. Bernardo tomou um gole de seu café, processando as palavras dela. Você acha que eu te manipulei, de alguma forma? Não, de jeito nenhum. Você sempre foi respeitoso, nunca cruzou nenhuma linha física. Mas emocionalmente, nós dois sabíamos o que estava acontecendo, não sabíamos? Ele assentiu lentamente. Sabia, e eu também não fui justo. Sou casado também, Mariana. Tenho esposa, filhos, e ainda assim, permiti que isso se desenvolvesse porque era emocionante, era diferente, era uma fuga. Exatamente. Mariana sentiu lágrimas, picando seus olhos. Mas você não foge dos seus problemas. Você os enfrenta. Então o que você está dizendo? Estou dizendo que preciso terminar isso. Seja lá o que isso era, preciso descobrir se meu casamento pode ser salvo. E não posso fazer isso enquanto estiver emocionalmente envolvida com outra pessoa. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade melancólica. Você está certa. E eu preciso fazer o mesmo. Minha esposa não merece isso. Meus filhos não merecem um pai que está emocionalmente ausente, sonhando com outra pessoa. Podemos continuar trabalhando juntos? Mariana perguntou, preocupada. O escritório era importante para ela, sua carreira era importante. Sim, mas precisamos estabelecer limites claros. Estritamente profissional. Sem jantares, sem conversas pessoais, sem nada disso. Concordo. Eles terminaram seus cafés em um silêncio confortável, diferente dos silêncios carregados de tensão sexual, inauditos, que haviam compartilhado nas últimas semanas. Era um silêncio de fechamento, de duas pessoas reconhecendo que haviam se desviado do caminho e agora estavam tentando encontrar o rumo novamente. Ao sair da cafeteria, Bernardo tocou levemente o braço de Mariana. Espero que você e Rafael consigam resolver as coisas. Vocês dois merecem ser felizes, seja juntos ou separados. Você também, Bernardo. Valcott. 2 semanas haviam passado desde aquela noite fatídica no restaurante. Rafael ainda estava no hotel, embora ele e Mariana tivessem começado a se comunicar novamente, menos mensagens curtas no começo. Depois ligações mais longas, conversas que começavam tensas, mas gradualmente se tornavam mais naturais. Foi durante uma dessas ligações que Mariana sugeriu: acho que devíamos conversar, pessoalmente. Há coisas que preciso te contar. Eles marcaram em um parque que costumavam frequentar nos primeiros anos de namoro. Era um domingo de manhã, o sol filtrado pelas árvores criava padrões de luz e sombra no caminho, onde caminhavam lado a lado, mas sem se tocar. Eu terminei com Bernardo, Mariana disse sem rodeios. Quer dizer, não que tivéssemos algo para terminar oficialmente, mas eu deixei claro que não pode mais haver nada além de profissionalismo entre nós. Rafael sentiu um peso saindo de seus ombros, mas também uma hesitação. Por mim, ela corrigiu, porque percebi que estava usando ele como um band-aid para feridas que precisavam de cirurgia. Você não conserta um casamento quebrado, pulando para os braços de outra pessoa. E nosso casamento, você acha que pode ser consertado? Mariana parou de caminhar, virando-se para encará-lo. Eu não sei, Rafael. Honestamente, não sei. Mas sei que precisamos tentar. Não pelos 15 anos, não por obrigação, mas porque ainda existe algo aqui. Ela colocou a mão sobre o próprio coração. Ainda sinto algo quando olho para você. Eu também, Rafael admitiu, sua voz rouca de emoção. Mas sentir algo não é suficiente. Precisamos de mais do que isso. Sim. Precisamos de honestidade, comunicação, comprometimento. Precisamos reconstruir a confiança que foi quebrada. Você sabe que vai levar tempo, certo? Eu quero confiar em você novamente, mas toda vez que você sair, toda vez que chegar tarde, vou me perguntar se você está realmente onde diz que está. Mariana assentiu.
lágrimas nos olhos. Eu sei. E vou ter que viver com isso, com a consequência das minhas escolhas. Eles voltaram a caminhar. O silêncio entre eles agora mais contemplativo do que desconfortável. Eu marquei uma consulta com uma terapeuta de casal, Rafael disse. Se você quiser, claro, podemos ir juntos. Mariana parou novamente, desta vez com surpresa genuína no rosto. Você fez isso? Fiz. Porque você estava certa naquela noite no restaurante. Nosso casamento estava morrendo e eu estava tão focado em outras coisas que nem percebi. Mas agora eu vejo e quero lutar por isso. Por nós. Lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Mariana. Eu também quero. Deus, Rafael, eu quero tanto que funcione. Pela primeira vez em semanas, eles se abraçaram. Não foi um abraço passional ou romântico. Foi um abraço de duas pessoas feridas, cansadas, mas ainda esperançosas. Um abraço de dois sobreviventes segurando um ao outro enquanto o chão, sob seus pés, ainda tremia. Não vai ser fácil, Rafael murmurou contra o cabelo dela. E eu sei, vai ter dias em que vou querer desistir. Dias em que a raiva vai voltar. Eu sei, mas vou tentar. Vou realmente tentar. Eu também. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio do parque, enquanto a vida continuava ao redor deles, menos crianças brincando, cachorros correndo, casais de mãos dadas, vida acontecendo, simples e complicada ao mesmo tempo. Os meses seguintes foram alguns dos mais difíceis que Rafael e Mariana já haviam enfrentado. A terapia de casal revelou camadas de ressentimento, mágoas não ditas, expectativas não atendidas que haviam se acumulado ao longo dos anos como poeira em móveis abandonados. Na primeira sessão, a terapeuta, Dra. Andrea, uma mulher de Miami-Dade com olhos gentis mas perspicazes, estabeleceu regras básicas. Este é um espaço seguro para ambos expressarem seus sentimentos, sem julgamento. Nada do que for dito aqui sai daqui, e espero honestidade total, não importa quão dolorosa. Rafael falou sobre a traição emocional, sobre como se sente enganado, desrespeitado. Mariana falou sobre anos de solidão, de se sentir como uma mobília na própria casa, de ter suas necessidades emocionais constantemente ignoradas. Vocês dois têm razões válidas para estarem feridos, Dra. Andrea observou. Mas também precisam reconhecer que contribuíram de diferentes formas para o estado atual do casamento. Não foi fácil ouvir. Rafael teve que confrontar sua própria negligência, sua obsessão com o trabalho, sua incapacidade de estar emocionalmente presente, mesmo quando fisicamente estava ali. Mariana teve que lidar com sua própria falha em comunicar suas necessidades claramente e sua escolha de procurar validação emocional fora do casamento, em vez de lutar pela mudança dentro dele. Houve sessões onde ambos saíram chorando. Houve sessões onde a raiva era palpável. Mas também houve sessões de progresso, de pequenas vitórias, de reconexão. A Dra. Andrea lhes deu exercícios para fazer em casa. Noite de encontro, semanal, não negociável. Sem celulares, sem distrações, apenas vocês dois conversando, reconectando. Ela também sugeriu que cada um escrevesse uma carta ao outro. Não sobre a situação atual, mas lembrando por que haviam se apaixonado no começo. Rafael voltou para casa menos eles. Haviam decidido que ele voltaria, mas dormiriam em quartos separados por enquanto. Na primeira noite de encontro, ele levou Mariana ao mesmo restaurante italiano, onde haviam tido seu primeiro date, 17 anos atrás. Lembra quando eu derrubei vinho tinto na sua camisa branca? Mariana perguntou, sorrindo pela primeira vez em semanas. E você ficou tão mortificada que queria ir embora imediatamente? Rafael completou, também sorrindo. Mas eu disse que não me importava, que podíamos rir daquilo. E Deus, como nós rimos. Quando paramos de rir juntos, Mari? A pergunta era retórica, mas ela respondeu mesmo assim. Quando começamos a levar tudo muito a sério. O trabalho, as responsabilidades, a vida adulta. Esquecemos como ser leves. Podemos aprender de novo. Espero que as cartas que escreveram um para o outro foram lidas em uma sessão de terapia. Rafael chorou ao ler a de Mariana, onde ela descrevia o jovem ambicioso, mas atencioso que havia conquistado seu coração, que fazia pequenos gestos românticos, que a fazia sentir como a mulher mais importante do mundo. Mariana também chorou ao ler a carta de Rafael, onde ele a descrevia como sua âncora, sua inspiração, a mulher que havia acreditado nele quando nem ele mesmo acreditava. Essas pessoas ainda existem dentro de vocês,
Doutora Andréia disse gentilmente. Elas apenas ficaram enterradas sob anos de rotina e ressentimento. Outro de vocês agora é desenterrá-las. Não foi linear. Houve noites em que Rafael acordava com pesadelos sobre Mariana com Bernardo. Houve dias em que Mariana se sentia sufocada pela vigilância constante de Rafael, pela necessidade dele de saber exatamente onde ela estava e com quem. Eles brigaram, choraram, pensaram em desistir diversas vezes, mas também houve momentos de luz. A primeira vez que fizeram amor novamente 3 meses após o incidente foi carregado de emoção, vulnerabilidade, medo, mas também desejo genuíno. Foi diferente do sexo mecânico que haviam estado praticando nos últimos anos. Foi uma reconexão não apenas física, mas emocional e espiritual. Eu te perdi, Rafael sussurrou depois, segurando Mariana perto. E não posso perder você de novo. Você não vai, ela prometeu. Eu não vou deixar. 6 meses após aquela noite fatídica no restaurante, Rafael e Mariana estavam em um lugar diferente. Não curados completamente, menos cicatrizes ainda existiam. A confiança ainda estava sendo reconstruída tijolo por tijolo, mas eles estavam comprometidos. Estavam lutando. Estavam pela primeira vez em anos, realmente vendo um ao outro. Rafael havia reduzido suas horas de trabalho, recusado uma promoção que exigiria ainda mais tempo longe de casa. Minha carreira pode esperar, ele disse a Mariana. Meu casamento não pode. Mariana havia estabelecido limites firmes no trabalho com Bernardo. Eles ainda colaboravam em projetos, mas era estritamente profissional. Sem almoços, sem conversas pessoais, sem linhas borradas. Era desconfortável às vezes, mas necessário. 1 ano após o incidente, Rafael e Mariana estavam sentados no mesmo parque onde haviam decidido lutar pelo casamento. Era um domingo de manhã novamente, mas desta vez eles estavam de mãos dadas. Você me perdoou? Mariana perguntou de repente, olhando para o lago à frente deles. Rafael ponderou a pergunta. Estou aprendendo a perdoar. Não é algo que acontece de uma vez, sabe? É um processo diário de escolher não deixar a raiva me consumir. Isso é justo. Você se perdoou? Mariana virou-se para olhá-lo, surpresa pela pergunta. Eu não sei. Acho que carrego muita culpa ainda. Talvez seja a hora de soltá-la. Não por mim, mas por você, por nós. Eles ficaram em silêncio, observando um casal de patos nadando no lago, perfeitamente sincronizados. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Rafael disse que amor não é suficiente. Você pode amar alguém profundamente e ainda fazer escolhas que machucam essa pessoa. O amor precisa de ação, esforço consciente. Todos os dias. E aprendi que comunicação não é opcional. Se eu tivesse sido mais vocal sobre minhas necessidades, sobre minha infelicidade, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou talvez tivesse que acontecer, Rafael sugeriu. Talvez precisássemos desse trauma para acordar, para perceber o quanto estávamos deixando nosso casamento morrer. É uma forma deprimente de olhar para isso, mas realista. Ele apertou a mão dela. E olha onde estamos agora. Mais conectados do que estivemos em anos. Mais honestos, mais vulneráveis, mais presentes. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo, Rafael. E desta vez, vou mostrar isso todos os dias. Não apenas dizer, eu também te amo. E vou fazer o mesmo. Não era um final de conto de fadas. Não havia orquestras tocando ou fogos de artifício. Era apenas 2 seres humanos imperfeitos, que haviam machucado um ao outro profundamente, escolhendo ativamente reconstruir algo que havia sido quebrado. A terapeuta doutora Andréia lhes disse algo em uma de suas últimas sessões que ficou com ambos. Casamentos não falham porque as pessoas param de se amar. Falham porque elas param de fazer o trabalho. E reconstruir é sempre mais difícil do que construir do zero. Mas também pode criar uma fundação mais forte. O restaurante Bistrô Milano estava exatamente como Rafael lembrava, menos velas em cada mesa. Música italiana de fundo, aroma de massas frescas no ar, mas desta vez ele estava lá, intencionalmente, sentado em uma mesa para 2, esperando. Mariana entrou usando um vestido verde que realçava seus olhos. Ela sorriu ao vê-lo, um sorriso genuíno e caloroso, e caminhou até a mesa. Desculpa,
o atraso. Reunião se alongou. Sem problemas. Rafael se levantou, beijou-a suavemente. Veio a pena, eles se sentaram, e por um momento ambos ficaram em silêncio, conscientes da assimetria da situação. O mesmo restaurante, onde tudo havia desmoronado 2 anos atrás. Você fez isso de propósito, não fez? Mariana perguntou, mas estava sorrindo. Escolher este lugar, pensei que seria simbólico. Este restaurante representou o pior momento da nossa vida. Queria que também representasse um dos melhores. Rafael pegou uma pequena caixa de veludo do bolso e a colocou sobre a mesa. Mariana olhou para ela, confusa. Não é o que você está pensando, ele rapidamente esclareceu. Já somos casados. Mas ele abriu a caixa, revelando 2 anéis novos, simples mas elegantes. Pensei que podíamos renovar nossos votos. Não em uma grande cerimônia, apenas entre nós, porque os votos que fizemos há 17 anos foram feitos por pessoas diferentes. Pessoas que não sabiam o quão difícil seria agora. E ainda assim, eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, mas eram lágrimas de alegria desta vez. Sim. 1000 vezes sim. Eles trocaram os anéis ali mesmo, na mesa do restaurante, sussurrando promessas um ao outro. Promessas de honestidade, de presença, de nunca mais tomar o outro como garantido. Promessas temperadas pela dor e fortalecidas pela sobrevivência. O garçom, o mesmo que havia testemunhado o confronto 2 anos atrás, observou de longe com um sorriso compreensivo. Ele já havia visto de tudo naquele restaurante: primeiros encontros, términos, pedidos de casamento, brigas, mas havia algo especialmente tocante em ver um casal que havia claramente sobrevivido a uma tempestade, ainda navegando juntos, enquanto jantavam, conversando e rindo como nos velhos tempos. Rafael e Mariana sabiam que não estavam curados completamente. Cicatrizes ainda existiam, sempre existiriam, mas haviam aprendido a viver com elas, a transformar dor em sabedoria, traição em transparência, quase perda em apreciação. O caminho não tinha sido fácil. Havia exigido humildade, vulnerabilidade, disposição para fazer o trabalho difícil todos os dias. Mas ali, naquele restaurante que testemunhara tanto sua queda quanto sua escolha de se levantar, eles brindaram não ao que tinham sido, mas ao que estavam se tornando. Ao recomeço, Rafael disse, levantando sua taça de vinho. Ao recomeço, Mariana ecoou, tocando sua taça na dele. E enquanto o som cristalino das taças ecoava no ar, ambos souberam profundamente que haviam escolhido certo. Não porque seria fácil, mas porque valia a pena lutar. Porque às vezes, o maior ato de amor não é nunca errar, mas escolher ativamente, corrigir, crescer e reconstruir juntos. O restaurante continuou sua vida ao redor deles. Outros casais jantando, conversas animadas, vida acontecendo. Mas na mesa deles, no meio de toda aquela normalidade, algo extraordinário estava acontecendo. 2 corações que haviam sido quebrados estavam aprendendo, lenta, mas certamente, a bater em sincronia novamente.